Pessoal, mais um episódio Descomplica a Escala. Hoje eu tô com dois profissionais. Gente, hoje é muito conteúdo, alta performance, hormônio, muita coisa boa a gente vai falar aqui hoje. Vou deixar de se apresentar, não vou cortar esse padrão, né? Esse prazo que a gente sempre deixa. Então vou deixar eles se apresentarem. Hoje estou com o Dr. Lucas Seabra, doutora Vitória Favorito. Vou deixar cada um se apresentar primeiro e a gente começa a discorrer sobre. Vamos lá? Tudo bem, sou o Dr. Lucas Seabra, Boa. pós-graduado em endocrinologia, especialista aí na parte de emagrecimento, melhoria da função metabólica. Atuo com a minha nutricionista aqui, a gente faz essa consulta em conjunto, né? Legal. E é isso. Eu sou a nutricionista, a Vitória Favorito. Já estou formada há mais ou menos uns 3 anos, mas foi a partir do final do ano passado que a gente começou a atuar junto. Boa, legal. E tem sido ótimo, assim, nos resultados dos nossos pacientes, atuar a medicina junto com a nutrição. Legal. Agora, já começo com uma pergunta, assim, de cara, né? Porque, assim, eu achei legal, achei um pouco diferenciado, né? Então, você tem a parte da endocrinologia, né? Metabolismo, hormônio, né? Atrelado à parte da nutrição. Sim. E como é que funciona isso na prática, né? Porque, o que acontece? Às vezes, vou tirar por mim. Teve uma boa época que eu fiz dieta e eu não saí do mesmo lugar. Então, pode ser que eu talvez não atrelei essa importância das duas partes. Então, e aí vocês vieram, né, nessa ideia. Me explica um pouco qual a importância da gente atrelar essa parte da endocrinologia, metabolismo, hormônio, com a parte da dieta, de uma boa alimentação. Me explica um pouco aí pra galera, um pouco. Acredito que é uma dúvida de muita gente aí. Sim. Cara, então, não é só você... A gente percebeu que não é só você se alimentar mal e também não é só você fazer algum tipo de medicação milagrosa, né? A gente precisa atrelar os dois. Por quê? Porque já tem algumas diretrizes de obesidade que ela vai falar que precisa de 3 coisas, preferencialmente para a gente promover um emagrecimento saudável e que a gente consiga que esse emagrecimento seja mais duradouro. Tá? Ela vai falar sobre treino, dieta e medicação. Tá? Então, assim, eu entro na parte ali de preparar esse terreno biológico, né? De preparar o metabolismo, né? Reajustando hormônio, enfim, tudo que pode estar atrapalhando esse emagrecimento. Tá? E a Vitória entra nessa parte mais da nutrição, né? Que é um dos pilares aí do emagrecimento, e juntos a gente não monta treino, né, mas que aí a gente está entrando na especialidade de outro profissional. Sim. Mas a gente auxilia no que a gente pode. Sim, também que muita gente fala, não adianta eu passar a dieta perfeita se a pessoa não tiver, né, com o intestino ok, não tiver com os hormônios otimizados, porque aí não vai fazer nenhum tipo de efeito. Então, por isso que esse o trabalho em conjunto é essencial. Até porque dieta, a primeira coisa quando eu conheci eles, que a gente teve um tempo de gravação, não foi? Aí nos temas dos vídeos eu falei assim, ué, isso aqui... Assim não era saudável? mesmo, Não era saudável? Não, pera, não é comer menos, não é sobre comer menos, é sobre comer certo, comer correto. Né? Então a gente tem essa dupla dinâmica. E uma coisa que eu achei muito interessante para vocês, eu acho que é interessante a gente começar com esse tema para depois a gente correr um pouco mais, é que vocês possuem hoje um protocolo específico, né? Que vocês unem injetáveis e tudo mais. Me explica um pouco mais sobre isso, que eu acho muito interessante para a galera de casa que está nos assistindo entender como funciona essa simbiose na prática. Né? Em relação a esse protocolo, fala comigo. A gente percebeu, né, indo muito contrário do que as pessoas pensam hoje, que a gente tenta justificar um valor exorbitante, às vezes um valor mais alto, com algo desnecessário. Não é isso que a gente tenta fazer. A gente percebeu que você envolver o paciente, você trazer o paciente para um protocolo, para um compromisso, tem feito com que os pacientes tenham aderido muito mais fácil. Sim. E é o que a gente quer acima de tudo. Que o paciente consiga fazer o tratamento, né? A parte de medicação, a parte do acompanhamento nutricional, né? E não abra mão disso. A gente percebeu que quando a gente passava uma consulta e passava uma prescrição, aí eu da minha parte, depois o paciente procurava ela e da parte dela, ou às vezes nem procurava, quando saía dela não vinha para mim, ou saía de mim não ia para ela. Ficava meio solto, né? Ficava meio solto. E aí a gente percebeu que quando envolvia o paciente num compromisso, ele aderia muito mais fácil, não ficava muito solto.
se teve muito menos desistência do tratamento. Legal. Então, não é pelo contrário do que as pessoas pensam, tá tentando justificar um preço alto. Não. Estou tentando trazer o paciente para que ele crie um compromisso. Que de fato ele tenha resultado, né? Exatamente, é o principal. E a gente... dele, é algo, as pessoas às vezes tentam dar valor a uma coisa que é imensurável. Qual é o valor do meu 100%, do meu 100% da vitória? Que é isso que eu dou pelo meu paciente, sabe? Boa. A gente está o tempo inteiro dando o nosso 100%. Se o paciente me ligar, outro dia um paciente me ligou 2 horas da manhã falando que estava passando mal, né? Perguntando se tinha a ver com algumas medicações e tudo mais, o que ele faria, e estava ali. Tem o meu auxílio médico, tem o auxílio nutricional dela quando necessário. E é isso envolve o nosso 100% e qual é o valor disso. Sim. Legal. Para a gente, né, como profissional, não vale nada eu atender vários pacientes se eles não alcançarem o objetivo dele, não terem resultado. Então, acho que a ideia é justamente tentar facilitar ao máximo com que o paciente chegue no objetivo dele e, claro, ganhando qualidade de vida e tudo mais. Principalmente. Até porque, é o que eu digo, né? Na verdade, o que mais importa pra gente que é como prestador de serviço, o mais importante é o resultado dele do que, querendo ou não, em parte do valor que ele me paga. Porque se ele não tiver resultado, eu não consigo outros clientes. Não consigo validar o meu método, validar aquilo que eu estou pregando, né? Sim. E uma coisa também que acabou acontecendo acabou sendo... alguns profissionais de saúde acabaram se tornando vendedores de medicação. Boa. E isso causou uma confusão na cabeça do paciente. Cara, será que eu preciso realmente de determinada medicação? Exatamente. Isso não acontece muito também quando a gente fecha um protocolo, porque é o que eu explico para os meus pacientes. Quando a gente fecha o protocolo, independente da medicação que a gente vai usar, vai ser aquele valor, porque ele está pagando pelo meu conhecimento. Às vezes ele vai precisar usar muita medicação e às vezes ele vai precisar usar pouca medicação. E, enfim, a gente vai conversando, às vezes o paciente não quer usar determinado tipo de medicação, outros querem usar muita medicação, mas a gente dá o parecer técnico, né? E na verdade, aí passa a ser o contrário, né? Quanto mais medicação a gente usa, mais dinheiro a gente está gastando com aquele paciente, né? Sim. Mas o valor do protocolo não vai mudar. Então, legal. Eu quero que ele atinja o resultado. E eu vou fazer de tudo para que ele use o mínimo possível de medicação. Não é um medo do paciente usar muita medicação desnecessária, sabe? Sim. Então, nesse caso, a gente vai... O objetivo, ele atingiu o objetivo. É sempre em primeiro lugar, né? O motivo dele ter nos procurado, ele atingir esse objetivo é o principal. E segundo, seria a gente usar o mínimo possível de medicação, o mínimo possível de intervenção para que ele atinja esse objetivo. Então, a gente trabalha a mente, a gente trabalha a parte nutricional, a gente trabalha a parte de treino. E um ponto importante, até eu faço esse questionamento para vocês aqui, porque o que acontece? Tem muito profissional que assiste a gente aqui, né? E muito profissional justamente pegando aquele gancho do valor que você trouxe aqui. Então, no lugar dele se valorizar o conhecimento dele, ele tenta justificar um preço para o paciente o tempo todo. Eu quero entender como foi para vocês não, cara, meu valor é esse, eu vou manter usando mais ou menos medicação, esse é o meu valor, o valor do meu conhecimento. Sim. Isso é legal porque no mercado a gente não vê isso, né? Então, cada vez mais as pessoas estão, infelizmente, prostituindo o trabalho, cobrando menos, tentando justificar mais para o paciente e, enfim, não tendo uma qualidade de vida melhor. E aí agora eu falo para a galera profissional, né, que é o nosso maior público aqui. Sim. Como é que foi para vocês? Assim, não, nosso protocolo é X, a gente vai manter X, porque esse é o valor do nosso conhecimento. Sim. É difícil quando o paciente entende que o resultado dele está pautado por medicação, tá? Legal. Ou por uma dieta específica, né? No meu caso, no caso da Vicky. Então, assim, quando a gente tira isso do paciente, fala, cara, olha só, não importa se você vai usar 15 miligramas de tizerpartida, não importa se você vai usar dosagem máxima da medicação que seja, mas não é isso. O seu resultado vai vir a partir do momento que você escutar o que eu estou falando. Então, às vezes você vai precisar de 15 de tizerpartida, às vezes você vai precisar de 2,5, às vezes você não vai precisar de nada. Só que quem sabe sou eu. Eu vou te passar o conhecimento e você vai depender de você executar que a gente passar. O que eu estou falando. Então é todo um trabalho de pré-consciência, né? Sim, justamente o que a gente fala. Não adianta nada. O que acontece? Muitas das vezes, ou o paciente, ou até cliente aqui desse lado de cá, ele chega com determinada necessidade. Ele fala assim, não, a minha necessidade é essa.
vezes não é essa a necessidade. Sim. E eu não posso... Ele não pode falar pra mim, que sou profissional da área, qual a necessidade que ele tem. Porque quem tem que falar isso sou eu. Exatamente. Então, na verdade, por muito tempo, eu também tive essa questão. Eu falei assim, poxa, cara, não vou... Então, assim, eu falava, Lucas, vamos fazer A, B e C. Aí eu falava assim, não, vamos fazer C, D e E. E o que eu falava assim? Tá bom. Sim. Só que não é assim que funciona. A gente tem uma linha, a gente tem... Então, eu acho legal a gente abordar esse assunto também, porque tem muito profissional que assiste a gente. Então, assim, sobre se valorizar o valor do seu trabalho, valorizar... Eu faço sempre uma pergunta que é o seguinte, quanto você gastou para ter esse conhecimento ao longo dessa jornada inteira? Nossa. Né? Tanto de valor financeiro, tempo. Acho que principalmente o tempo, tanto que você tem que sacrificar, porque, cara, é muito estudo, a gente tá falando de seres humanos, qualquer coisinha errada ali pega. Sim. Mas agora eu vou voltar um pouco no assunto puxando sobre a performance, a alta performance e a saúde. Como que a gente encaixa ali essa alta performance, né, com os injetáveis e tudo mais, hormônio, e a parte ali da saúde, ali voltada para alimentação? Como que a gente faz esse balizador? E aí você me fala um pouco, Lucas, acerca dos injetáveis, e a doutora Vitória me fala um pouco acerca dessa alimentação, fazendo essa conjuntura ali dos dois para a gente poder entender. Cara, quer falar primeiro? Tá. Então, porque a saúde não está separada da alta performance, pelo contrário. Sim. Boa. Necessariamente quando você atinge a alta performance, você está saudável. Boa. Tá? Então, assim, já da outra parte, nem tanto. Quando você atinge a saúde, quando você vê lá no seu exame, né? Por exemplo, eu estou com a vitamina D 25. As referências vão falar que deficiência é a partir de 20. Então, assim, tô bem, tá tudo bem. Cara, você não tá bem. Tem muitos estudos hoje que falam que a vitamina D ideal é ali a partir de 52, sabe? De preferência de 60, 70. E já apresenta sintomas, né? Com essa vitamina já apresenta baixa. sintomas. E a pessoa não se liga que é na vitamina D. Exatamente, acha que porque outra ali... coisa. Mas é porque ali no exame ele está tratando de deficiência, está tratando de patologia. E lá a gente busca não tratar patologia. A gente trata quando necessário, mas a gente busca sempre a alta performance, né? Otimizar ao máximo. Otimizar o tratamento. E raramente ela está ali nos valores mínimos ali da referência. Então, a vitamina D, por exemplo, normalmente ela está... a gente gosta dela acima de 60. Quando a gente fala de uma vitamina B12, a gente gosta dela acima de 700. Legal. Então, assim... E normalmente não são valores que a gente vê. Normalmente a B12 está abaixo de 700, está ali sempre por volta de 400 e pouco. A vitamina D sempre vai estar ali em 20 e pouco, 30 e pouco. Então, nunca estão em valores ok para referência lá para o exame, mas não estão otimizadas. Né? Legal. E muito, assim, médico, até nutricionista, não se liga muito nisso e não prescreve a suplementação. E o paciente muitas vezes apresenta queixas que poderia ser corrigida, às vezes, com uma suplementação, ajuste de dieta também. Então, a gente sempre busca isso. Otimizar tanto os injetáveis com a dieta para o paciente alcançar alta performance e saúde junto com isso. Sendo um pouco mais polêmico, aqui falar da vitamina D e da vitamina B12 é muito fácil, né? Algo que são mais conhecidos. Não traz muito problema, né? O pessoal não arranca os cabelos quando a gente fala sobre ela. Mas, por exemplo, a testosterona no homem, a gente já vê muitos casos de hipogonadismo, né? Na verdade, não é o hipogonadismo por baixa de testosterona, mas o cara já está com sintoma de hipogonadismo, já está com cansaço extremo, falta de libido, cognição péssima, falta de memória. Então, várias coisas acontecendo ali que justifica, por exemplo, o homem não está com hipogonadismo, está às vezes com 400, 450 de testosterona, mas já está com todos os sintomas. Cara, eu trato. Legal. Eu reponho a testosterona porque eu sei que a testosterona é mais alta. Eu sei que o padrão, alguns estudos já dizem que o padrão ouro da testosterona vai ser ali por volta de 800 a 1000. Então, assim, eu boto com segurança. As pessoas não têm efeito colateral. Meus pacientes não têm efeito colateral. Legal. Eu os acompanho. Eu sempre recomendo os pacientes aí que estão fazendo uso da testosterona sempre estar acompanhado de um profissional médico, tá? Mas... E para mulher, doutor?
Muito se fala sobre a testosterona, né? E pra mulher, tem algum hormônio que de fato pra ela é o fator A? Principalmente, eu pergunto isso porque a gente tem muita profissional que nos assiste, que acompanha nossos conteúdos e que a gente vê que só trabalha o tempo todo. E como que ela mantém? Qual hormônio que ela precisa? Eu acho legal a gente pautar sobre isso, porque às vezes a gente trabalha, principalmente as mulheres às vezes têm filhos, tem aquela correria de casa e acaba deixando de se cuidar. Né? E às vezes falta alguma coisa ou outra. O que falta para ela? Sim. Cara, a mulher é um pouco mais complexa. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado porque algumas coisas no homem não tem tanto problema, né, de efeito colateral, que são efeitos colaterais mais comuns, por exemplo. Então, assim, eu trabalho com mulher com efeito colateral zero. Eu não gosto de efeito colateral. Então, quando eu vou usar o hormônio em mulher, eu sempre começo com doses muito baixas e vou progredindo conforme ela for suportando, né? Mas, assim, por exemplo, a testosterona na mulher não é indicada se não for na menopausa, tá? Na menopausa ela ajuda bastante, mas a única indicação, né, clínica estudada para testosterona em mulher, por exemplo, é a falta de libido assim extrema, né? Nem sobre estímulo a mulher chama atonia sexual, né? Legal. Então a mulher em atonia sexual a prescrição que deve ser feita com testosterona, tá? Mas não é isso que acontece, né? A maioria das mulheres buscam mais para estética, para aumento de força, aumento de libido, isso jovem, tá? Com 30 anos. Ali por volta de 30 anos, a mulher já está com essa falta de disposição, já está com falta de libido, e quer uma performance maior na academia, quer melhorar o corpo esteticamente, né? E não tem uma indicação clara de uso de hormônio para isso, tá? Óbvio, a gente avalia caso a caso e, quando necessário, a gente intervém com hormônio, a gente intervém repondo vitamina, fazendo os injetáveis, né? O plano alimentar também, mais focado. Exatamente. Agora, falando sobre plano alimentar, o que essa mulher, o que esse homem que busca essa alta performance, que busca estar cada vez melhor nos próprios negócios. A gente entendeu a parte hormonal, do que ele precisa, mas eu quero entender a parte nutricional. O que ele precisa se alimentar, como ele precisa se alimentar. Enfim, quebra alguns mitos aqui, porque uma das coisas que eu comecei a entender é que nem tudo que a gente recebe que é saudável. Então eu comecei a me bater uma preocupação, né? Então, assim, o que o profissional, o empresário que quer se manter em alta performance, ele precisa se alimentar. Obviamente vai de caso a caso, né? Mas quais tipos de alimento é legal para ele? Eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso também. Sim. O plano sempre é muito individual, né? Como você falou. Mas a gente sempre busca ter um equilíbrio entre os macronutrientes, né? Que são os carboidratos, proteínas e as gorduras. Todos eles precisam estar ali, mas a gente sempre tem um percentual de cada um. O foco maior sempre são nas proteínas, né? Tanto pensando em manter massa magra ou até mesmo ganhar massa magra, e vai ajustando, né, conforme a necessidade do paciente. Certo. E o carboidrato pensando em energia. E a gordura, ela também entra, mas as gorduras boas, né, de forma também equilibrada. Então é sempre uma sinergia entre esses três macronutrientes, que são os principais, e depois a gente também dá uma olhada nos micronutrientes, tanto na alimentação quanto também, se necessário, a reposição dos injetáveis, né? Sim, e agora puxando um pouco da parte polêmica, né? Muito rola um movimento na internet acerca e agora eu puxo para a parte masculina, muito se fala sobre a dieta da selva. Sim. Você come carne, abacate, algumas gorduras ali, enfim. Queria entender até que ponto isso é bacana, até que ponto isso não é bacana, porque eu sempre, quando estou trocando algumas ideias com alguns amigos empresários, eles falam, não, que agora eu vou começar uma dieta da selva, que eu vi na internet, fulano, empresário tal tá fazendo, quero fazer também, porque ele se sente mais disposto. Até quando isso faz sentido? Até quando isso não faz sentido? Me explica um pouquinho disso aí, quebra esse mito. Assim, pra mim, eu não gosto muito dessas dietas da moda, né? Porque é isso, é muito individual, a gente tem que acompanhar o corpo e o metabolismo da pessoa. E o problema dessas dietas é que a grande maioria faz de maneira errada, e aí tem o outro lado, que é aumento de colesterol, né? Porque as carnes, principalmente a vermelha, tem muita gordura saturada. Então, se mal feita, mal executada, ela pode dar outros problemas.
E aí, problemas cardiovasculares, com aumento do colesterol, gordura saturada e tudo mais. Então, sempre tem que ter um balanço ali. Não dá para sair fazendo o que vê na internet. Tanto para essas dietas, quanto outras dietas low carb, cetogênica, que a gente vê muito também. E quando mal executada, pode dar queda de rendimento. Então, aí já vai pro outro lado. Não vai te ajudar, acaba mais te atrapalhando quando mal executada. A gente fala muito também para os nossos pacientes, porque quando a gente, por exemplo, fala de uma dieta dessa, meio que foca muito num determinado tipo de alimento. Sim, é. E, cara, isso a gente traz também para a parte de medicação, porque a gente tem visto que quanto mais a gente diversifica o tratamento, melhor tem sido o resultado do paciente. Então, qual é o grande problema das pessoas que usam, por exemplo, tirzepatida fora do consultório, enfim, sozinhas aí, né, sem acompanhamento? É justamente a monoterapia. A monoterapia não tem trazido resultados sustentáveis e, às vezes, nem algum resultado. Então, quando traz algum resultado, normalmente pode ver, é aquela pessoa que vai ficar engordando, emagrecendo. Sim. Então, assim, a gente tem visto, né, que a gente diversificar o tratamento, fazer várias medicações, não só uma, né, por mais que a base, por exemplo, no emagrecimento vai ser a tirzepatida, mas diversificar o tratamento junto com os injetáveis, existem várias fórmulas ali que a gente faz, né, para poder ajudar nesse processo de emagrecimento, a Vicky com a dieta. Então, assim, é muito difícil você suprir todas as necessidades que se tem, né, na parte nutricional quando você está se alimentando com uma quantidade menor de alimentos, com uma variedade menor de alimentos, né? E acaba você, né, cobrindo a cabeça e descobrindo os pés. Porque acaba que, é isso que ela falou, você vai fazer, por exemplo, uma dieta da proteína e comer muita carne vermelha, só que a carne vermelha tem muita gordura. Então, você fica... Aumenta de colesterol, triglicerídeo, então, assim, problemas cardiovasculares. Sabe, você melhora uma coisa, beleza, vai ser uma dieta rica em proteína e tal, mas, caraca, rica em gordura, então você vai causar outros problemas. Então, assim, no lugar de estar se ajudando, você está se atrapalhando. Sim. O que a gente, né, o que eu uso mais e que os pacientes mais aderem, a gente não exclui grupos alimentares, mas a gente sempre busca fazer uma dieta que ele consiga manter. Então, não adianta nada ele fazer durante 15 dias essa dieta se depois ele vai voltar a comer tudo errado como ele comia antes. Então, é sempre a gente trabalha a mente do paciente para ele ter constância nos hábitos dele. Então, é uma dieta com que ele gosta de comer, mas quantidades adequadas, horários certos de comer, tudo isso. E é o que mais o pessoal tem aderido bem à dieta, é assim, uma dieta equilibrada e dentro da rotina dele que se encaixe bem, que ele consiga manter a longo prazo. A mudança de hábito é o que vai sustentar o resultado, né? A gente tem falado muito para os pacientes que medicação, ou dieta, ou treino, sem mudança real de hábito de vida, não sustenta resultado. Você vai até ter um resultado, mas isso não vai ser duradouro, né? Você não vai conseguir sustentar se você ficar dependente só da medicação, ou só de uma dieta específica, ou só de um treinamento. De um treino. Agora eu vou puxar um assunto que é um dos... Eu estava sinceramente ansioso para falar. Por quê? Eu fui no Paraguai esses dias, né? Enfim, gente... É meio bizarro como acontecem as coisas por lá. Né? Você tem uma banquinha assim, uma mesinha, o cara com um monte de TG, um monte de GHK ali. Eu falei assim, proibido no Brasil, né? Eu falei, pode ou não pode? Ele não vende. Você pode parar lá e se comprar, não. Toma aqui, eu quero um GHK aqui, vou levar, botar no bolso e aplicar. Pode tomar lá hoje, né? E aí eu quero entender com vocês, porque eu acho legal a gente falar sobre isso, porque hoje a gente vê que muita gente toma ao léu. Né? Compra e toma, principalmente TG. Então eu queria que vocês trouxessem um pouco dessa visão. Depois a gente vai falar do GHK, que é algo que tá bem famoso, aí a galera falando Cadeta Glow, né? Mas vamos falar um pouco do TG, né? Do Mondial. Eu quero entender um pouco desse impacto com vocês acerca de tomar do jeito que acho que tem que tomar. Né? Até onde isso gera um impacto? Cara, é péssimo, né? Porque assim... primeiro que a gente não... Essas medicações não podem entrar no Brasil, né? Então eu vou falar pelo nosso território, deixar um pouco de lado o Paraguai, tá? Se eu não me engano, antes você estava conseguindo comprar algumas marcas específicas, quando você ia lá com receita, você conseguia trazer três frascos, se eu não me engano era mais ou menos isso.
Hoje você já não pode trazer, se eu não me engano, só a Lipoland está podendo trazer para o Brasil. E assim, abaixo de 12,5 miligramas, se eu não me engano. Algo desse tipo. Então, assim, todas foram proibidas, né? E tem gente se dando mal aí um pouco com a venda, enfim. E, cara, assim, eu sei quanto que é o preço, já me ofereceram, sabe? Chegam umas propostas muito bizarras, assim, com valores extremamente baixos. Eu falo, cara, não tem como. Eu sei quanto custa a medicação, eu sei quanto custa a matéria-prima, eu sei quanto que vale isso. Esse valor aqui é real, não tem como ser, entendeu? E aí o que acontece é que as pessoas estão comprando, meu pai dizia muito, comprando gato por lebre, né? Então, assim, não estão tomando Tisapartida. Simples assim. Qualquer outra coisa menos. O que eles costumam fazer muito é misturar semaglutida, né, que hoje não pode ser manipulada. Usam semaglutida com a metformina. E teve muitos casos de hipoglicemia. Né, no Paraguai também, bastante, tá? Hipoglicemia severa, algumas pessoas até chegando a óbito. Tá? Porque, só que, assim, a Tisapartida, ela não causa hipoglicemia. Né? O mecanismo dela não tem como causar hipoglicemia. Por mais que seja possível, né, ali você deixando de comer, indiretamente você deixando de comer, se alimentando mal, aí né, pode até levar uma você ficando muito tempo sem refeição, e aí você pode ter uma hipoglicemia ali, mas por causa causado pela medicação não tem. Então o que vai causar isso é uma metformina, quando mistura lá com a semaglutida. Então isso tem causado hipoglicemia nas pessoas. Vai ter um emagrecimento, e parece que é só o que as pessoas querem, e sem saúde. Mas talvez um emagrecimento, é isso aí, sem saúde, né? Sem saúde, que prejudica. Dificilmente sustentável. A maioria das pessoas que chegam lá no consultório para mim já tomaram Tisapartida sozinhas, tiveram uma perda de peso e logo depois reganho, porque é isso que eu tento passar para os pacientes, não é medicação. Você precisa da gente estar aqui te falando, agora você vai usar medicação tal, agora você não vai usar nada, agora você vai treinar desse jeito, agora você vai fazer determinada coisa. É o acompanhamento. Então, é o acompanhamento, não é uma medicação salvadora, sabe? É a gente mudar a mentalidade e fazer o acompanhamento com um profissional adequado. Comigo, parte de medicação, com ela, parte da nutricional, com o educador físico, a parte de treino e tudo mais. E uma coisa que eu vi, agora eu puxo a sardinha pra você, doutora, por quê? A galera fala assim, tu vai ouvindo os vai escutando os feedbacks da galera aí, e a gente fica meio que doido, né? Comecei a tomar o Mounjaro, tô comendo uma vez por dia. Teve esses dias aí, comi só a maçã. Sim. O maior orgulho, né? Acho que esse é o maior problema, é o que, né, muitas vezes aparece pra gente. Que muita gente usa, né, sem acompanhamento tanto médico quanto nutricional, e aí ela acaba perdendo massa magra. Ela emagrece, mas ela perde, claro, um pouco de gordura, mas junto com isso ela perde a massa magra dela. E aí ela se torna depois um sobrepeso pior até, porque ela perde parte ali, né, do que dá o metabolismo dela, o que é do gasto calórico dela ali diário, que é a massa magra. Então, não adianta nada você comer, né, uma maçã, uma fruta no dia, você vai estar perdendo muita massa magra ali. Por isso que a gente sempre ajusta a dieta. E nesse caso, com o uso da medicação, a gente foca muito em proteína. Tem uma meta que a gente estabelece para o paciente e a gente faz de tudo para ele bater essa meta diariamente. É uma meta diária de proteína. E a gente coloca alimentos, né, também, mas a gente usa muito tipo whey, que facilita com que a pessoa alcance essa meta sem necessariamente precisar mastigar, né? O que é o mais difícil ali naquele iniciozinho, a pessoa se sente mais enjoada, às vezes não consegue comer um prato de comida, mas consegue tomar uma vitamina, consegue comer um iogurte, e a gente tenta botar ali dentro essa proteína para que no final do dia ela alcance essa meta proteica e ela até mantém aquela massa e ganha um pouquinho, mas nunca perder massa magra. A gente sempre, o foco é quando a perda de peso é perda só de percentual de gordura. Então, pra gente resumir, ela compra um medicamento que muitas das vezes ela não sabe se de fato aquele medicamento é duvidoso, na verdade. Ela para de comer, na cabeça dela, né? Sim, tá indo super bem, ela perde massa magra e depois ela reganha o dobro de peso. Com certeza. Sim. É o que aparece, né? Os principais pra gente. Porque você, quando você não faz manutenção de massa magra, o que mais queima a gordura no seu corpo parado vai ser o músculo, como a Vicky falou. Sim.
Entendeu? Então, quando você perde massa magra e aí você não tem mudança de hábito alimentar, você não tem mudança de hábito ali de treino, não tem mudança de hábito de vida no geral, o que vai acontecer? A pessoa come 10 hambúrgueres por dia, tá? E aí, quando ela começa a tomar a medicação, ela vai comer 1. E isso tudo perdendo massa magra junto, porque não está treinando. Então, só que quando ela para de tomar a medicação, o que vai acontecer? A fome dela vai voltar normal, igual ela tinha antes. Sim. E aí ela vai voltar a fazer o quê? Comer 10 hambúrgueres. O que vai acontecer com o peso dela? Voltar para o peso que estava. Só que dessa vez ele vai voltar mais rápido, porque você tem menos músculo. Músculo é o que queima peso parado, é o que vai aumentar a sua taxa de metabolismo basal, né? Então, você se torna um obeso, um sobrepeso, como a Vi falou, bem pior do que você estava antes. São os pacientes que têm chegado para a gente. E às vezes alguns até já entrando em sarcopenia, que é uma massa magra bem baixa mesmo. Tipo, perde bastante massa magra. São pacientes assim que só se preocupam com o peso na balança, né? O pessoal fica falando, mas é porque você está perdendo paciente. Cara, não ligo para esses pacientes não, cara, porque são pacientes diferentes. Paciente que liga só para peso é uma coisa. Paciente que quer modulação, né, que quer uma composição corporal melhor aí sim, aí o tratamento é com a gente. Legal. Agora, paciente que é só perder peso, não importa como. Não importa como. Esse nem é o perfil que a gente quer. Porque é o que a gente fala. A gente quer dar resultado, mas junto com isso qualidade de vida. Não adianta nada ele perder 10 quilos, se perder uma massa magra, tá com as vitaminas horríveis, tá indisposto e depois ganha tudo de novo. E no final fala assim, onde você se tratou? Não, lá na clínica metabólica. Então, por isso mesmo. E quando a gente percebe que o paciente está querendo isso, né, facilitar a vida dele, usar a medicação como um facilitador, né? Como muleta, né? Como uma muleta. Isso, a gente brinca que a gente demite o paciente, né? Ele vai receber uma demissão porque, assim, não dá. É isso que você falou. Todo paciente que sai do meu consultório, ele sai com um outdoor ambulante do nosso trabalho. Então, não dá para ele não ter o resultado. Às vezes, paga um valor caro para não ter o resultado. Então, se ele está fazendo alguma coisa que vai de contrário do que eu penso, então que ele faça sozinho. Sim. Boa. Caraca, perfeito. E até eu puxo um pouco dessa leva, né, pra gente também, que a gente aqui na Descompliquei, a gente pauta muito sobre isso, né? Porque, por exemplo, até onde faz sentido? Porque a galera entende que é tudo sobre dinheiro. Se ela vai te pagar, problema. O que ele vai fazer, problema é dele. Só que não é sobre isso. A gente tem algo muito importante que a gente chama de ICP. Nosso cliente ideal. Quem é o nosso cliente ideal? Entende? E acredito muito que cai sobre isso. Porque senão ele vai chegar lá no consultório e vai assim, poxa, tô fazendo um tratamento com uma clínica que não tá funcionando. Não rola. E aí acaba que o seu nome acaba que é prejudicado por conta de um paciente que ele não tá ali pro real objetivo que é ter qualidade de vida. Tá executando ele quer perder peso. O que a gente não, cara, e às vezes assim, não é só querer perder, às vezes não é só uma vontade do paciente, é a vontade do jeito que ele quer. Isso. Então eu fico assim, cara, pra que esse cara veio aqui? Sim. Porque ele desembolsou esse investimento, né? Às vezes, tipo assim, o paciente chega lá, né, aí fala assim, doutor, não quero usar dizepartida. Falo, beleza, deixa eu olhar todos os exames aqui, deixa eu olhar. Se não for algo de saúde, se for algo puramente estético, alguma coisa dele que ele quer emagrecer, tudo bem. Agora, quando o paciente tem indicação clínica para aquilo, eu atuo. Eu vou fazer minha parte médica, né? Eu vou chegar, cara, não. Você precisa. A gente passa o plano de tratamento. Agora, se a pessoa vai querer executar ou não, né? Isso. Muito isso. O paciente tem uma dislipidemia, tem uma pré-diabetes, tem lipedema, né? Tem um percentual de gordura muito elevado, é um obeso mesmo, sabe? Hipertenso, tireoide, corpo inflamado no geral. Cara, tratamento. Aí eu não estou perguntando o que você quer. Para mim, a prescrição é essa. Vai tomar dizepartida. Aí você faz o que você quiser. Você tem seu livre-arbítrio de seguir o tratamento ou não. Legal. Mas eu passo o melhor tratamento para o meu paciente. Sempre. E agora, pra gente, de forma bem resumida, eu quero entender, porque tá um burburinho, uma pessoa de gente me perguntando sobre isso, né? Principalmente familiar. Você não tem os clientes médicos, não, para me perguntar. Eu quero saber esse negócio dessa caneta Glow que eu tô vendo no TikTok. Eu quero saber se eu posso tomar esse tipo de coisa ou não. E o meu espanto foi, e tem sido, as pessoas estão tomando de forma aleatória. Gente, se para pra uma roda de conversa, minha esposa tá aqui, eu falei com ela, falei, cara, como é que pode isso? Dá uma olhada nessa conversa. Eram 2 mulheres conversando, quanto você toma na sua TG? Não, eu tomo 2,5. Acho que eu vou começar tomando assim também, né? Vou comprar essa semana. Eu falei, mas é assim? Do nada. Vou comprar. Aí a outra falou assim, também tô tomando uma caneta
muito boa, pode tomar. Não, me manda um contato que eu vou comprar, eu vou tomar. Gente, que isso? Então, assim, me explica um pouco sobre isso. O que essa caneta faz? O que é o GHK, né? Explica um pouco. O GHK-Cu, né, que é um fragmento do GH, né, com a adição do cobre ali, cara, é uma medicação promissora, tá? Não está liberado pela Anvisa, então, assim, esses peptídeos não estão liberados para uso aqui no Brasil, tá? Não são liberados pela Anvisa. Alguns deles são liberados nos Estados Unidos. Tá? Mas, enfim, ele vai fazer ali, ele é ótimo para a pele, né? Ele vai fazer regeneração tecidual, então vai tratar muito ruga e tudo mais. Mas, assim, são medicações promissoras, tá? Alguns peptídeos aí na parte regenerativa, né? A gente tem o TB500, o BPC 157, né? A parte de regeneração ali de tecido muscular, articular, funcionam muito bem realmente, tem estudos muito promissores para isso. Tem várias outras coisas envolvidas, né? Tem alguns peptídeos que não conseguem ser patenteados por algumas questões burocráticas aí, então complica um pouco para a indústria farmacêutica. Então, por um lado tenta demonizar os peptídeos e o outro usa de qualquer jeito, sabe? Eu acho que não tem que ser nenhum nem outro. A gente como médico, a gente pode usar alguns desses peptídeos, sabe? A gente hoje no Brasil não tem tanto respaldo, então a gente tem que tomar muito cuidado. Cara, dificilmente você vai encontrar uma conversa das pessoas falando que estão tomando peptídeos verdadeiros, tá? São caros pra caramba e, assim, difícil de conseguir. Então, assim, dificilmente as pessoas vão estar tomando realmente o peptídeo que fala que está tomando, tá? Mas eu sei que tem, né? O GHCU, o BPC 157, Tesamorelin, GH Fraga, eles estão aí e as pessoas estão falando que estão tomando, mas, assim, dificilmente perigoso. Estão tomando. Cara, muito perigoso. É mais de 90% de falsificação. Uau. Então, assim, gente, assim, que isso? não estão. Não estão tomando. O tal TG que talvez estão tomando também não estão tomando. Tá tudo errado. Não, tomam outras coisas. Meu Deus. Tomam outras coisas que promovem o resultado que ela quer. Por exemplo, emagrecimento é fácil. Você pegar uma semaglutida hoje que não pode ser manipulado. E que é o Ozempic, né? É o princípio ativo do Ozempic. Você pega uma semaglutida, junta com uma metformina, aí bota mais alguma coisa ali. Cara, o cara vai perder peso. Vai perder muito peso. Vai comer daquela forma, vai perder peso, de massa magra. Vai pagar barato. E vai. E sabe o que eu vejo que é pior disso tudo? Que prejudica o trabalho de pessoas sérias que fazem um acompanhamento, né? Que são vocês que têm um protocolo. Porque quando você vai passar para o paciente, fala assim, não, já tomei um tempo, emagreci, depois engordei o dobro. Não, você tomou errado. Mas tem que colocar na cabeça dele e assim, meio que deixa mais moroso o processo. Gente, muito conhecimento. Eu quero assim que vocês deixem uma mensagem, primeiro pode ser Lucas ou a doutora Vitória, para quem está nos assistindo, principalmente acerca de toda essa informação. A gente tem uma aglutinação de informação muito grande através disso aqui, né? Então, muita gente falando muita coisa, muita gente dando muito pitaco sobre muita coisa. Passa no Rios, é uma dieta que tem que fazer. Aí passa o outro falando mal dessa dieta, não tem que fazer essa, tem que fazer outra. Então, assim, que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos assistindo agora, doutor Lucas, acerca da parte hormonal, da parte, enfim, qual a importância disso para quem principalmente para quem busca alta performance, né? Então, assim, eu acho que vale essa mensagem. Doutora Vitória, igualmente, mais voltada para a parte nutricional. Quero que vocês falem um pouco, deixem uma mensagem para essa galera que está nos assistindo hoje. Qualquer medicação sem mudança de hábito de vida não sustenta resultado. Então, vocês precisam usar o nosso conhecimento, as medicações, as tecnologias que estão disponíveis para promover mudança de hábito de vida. É isso que vai... A gente precisa sair daquele limbo, né, daquela coisa que a gente está lá embaixo e acha, não tem como mudar minha cabeça, eu sempre vou comer desse jeito, eu não gosto de fazer musculação, eu não gosto de fazer exercício físico. Só que quando a gente trata algumas coisas, mente, corpo, e ajusta algumas coisas, a gente consegue sair da onde a gente está e ir para esse hábito de vida que é o adequado, que é onde a gente vai ter sustentar o resultado que a gente adquiriu no momento do tratamento. Sim. Boa. E junto com isso, claro, vinha essa mudança e ter constância nos seus hábitos. A gente sempre fala isso, não é sobre fazer tudo perfeito todos os dias, mas sobre manter pequenas coisas diárias
para prolongar os seus resultados. Então, é isso que a gente sempre prega, é constância nos hábitos. É isso, não manter, sei lá, o protocolo foi de 3 meses. Aí, durante 3 meses, você fez aquilo ali 100% perfeito, mas aí depois você volta para o que você era antes. Então, é ter uma mudança de mente para ter uma melhor qualidade de vida e manter essa qualidade de vida a longo prazo, não só momentânea, né? Só uma coisa assim que sempre me perguntam, né? Boa. Mas, doutor, eu vou precisar fazer isso, a dieta, vou precisar tomar medicação para sempre? Cara, não é... Essa é uma dúvida relevante. Sim, eu tinha essa dúvida. Não é questão de você tomar para sempre. A gente usa para quê? Para mudança de hábito de vida. Boa. Para mudança de hábito. Então, até você chegar lá, até eu sentir que você tá lá nesse momento, cara, você vai precisar tomar determinada medicação, você vai precisar de uma dieta mais rigorosa, você vai precisar de algumas coisas. Quando a gente entender como profissional que você está aderido ali naquele hábito de vida, está treinando bem, você já se sente mal quando não treina, você está se alimentando bem, você já se sente mal quando você se alimenta mal, sabe? Sim. Então, a gente vai percebendo isso durante as consultas, até porque muitas das vezes o paciente começa a esquecer a medicação. O cara fala assim, tô tomando, por exemplo, a tizepartida 2,5 toda semana. Aí o cara começa a esquecer, ele fala, toma uma semana, outra não. De 15 em 15. Aí uma vez no mês, já fala, tô nem tomando mais direito, aí para de tomar. Porque assim, já não precisa daquilo. Sim, já virou um estilo de vida e a pessoa consegue manter. Acho que no início é muito para te dar aquele início, te dar aquele ânimo. Aquele start. Isso, e depois você gosta tanto daquela rotina que aquilo vira o seu estilo de vida. Experimenta esse resultado real. Sim. É o que a gente muito vê, a pessoa não fazer atividade, mas depois ela se sente tão bem com ela mesma e durante a atividade que ela não quer deixar de fazer, entendeu? Já entrou nesse estilo de vida dela, na rotina dela. E a parte visual, né? Esse start é muito pela parte visual. Nós somos muito visuais. Então, assim, quando a pessoa consegue enxergar um resultado, consegue ver não só estético, né? Obviamente estético, mas assim, como a vida dela mudou, sabe? Daquele ânimo, daquele gás. Cognição. Por isso, cara, os meus pacientes estão ali em reposição hormonal, né? Os homens em testosterona, as mulheres ali pós-menopausa, né? Que a gente às vezes repõe estradiol, repõe progesterona, enfim. A mudança ali, né? A melhora da cognição, memória, estética, força, libido. Então, tipo assim, tudo melhora de forma geral, né? De forma global. E aí o paciente fala, cara, é isso aqui que eu quero. Ele pega aquele lifestyle ali e fala assim, cara, achei, entendeu? Ele não sai mais disso. Isso, ele trabalha em alta performance em todas as áreas da vida e ele vê, tipo, quanto que... Antes ele não se via assim, como, tipo, eu não vou saudável, ele não tinha uma vida saudável. Fazer isso. Isso a gente fala tanto pra pessoa que é empresário, pessoa que quer viver melhor. Principalmente empresário. Porque a gente que é empresário, a gente sabe que a vida não para. A rotina não para. Você que está ali no baixo rendimento, quando você está disputando com caras que não estão nesse baixo rendimento. Né? Quando você pega aí CEO de empresa, se você pegar alguns aí e perguntar, cara, vê lá um cara que você admira, João Adib, um dos maiores empresários do Brasil. Cara, o que esse cara fala de reposição hormonal? Não tem dúvida, irmão. Esses caras fazem. É difícil você pegar um CEO assim, de grande empresa obeso. Já não é mais assim, aquele cara obeso. Isso não funciona mais. O corpo não aguenta mais isso. Não funciona. Gente, e aí tu vai pegar lá o João Adib, irmão. O cara acorda 5 horas da manhã, vai fazer musculação, trabalha o dia todo. O famoso fly now. Vai pra lá, vai pra cá. Tudo 100%. E não tira o sono, não. O cara vai chegar em casa e vai dormir normal. Só que tudo que ele faz quando ele está acordado, ele está em 100%. E você está disputando com ele com 20%. Gente, é difícil. Tá dado, assim. A chave tá dada, tá feito. Então, assim, é muita coisa pra vocês absorverem o que a gente falou aqui hoje, principalmente você que é profissional, tá? Você que é empresário. Então, gente, acompanha esse episódio ponta a ponta. Reveja de novo. Se tiver uma dúvida, vai no Dr. Lucas Seabra, doutora Vitória, que eles vão te ajudar sem dúvida. Com certeza. Então, gente, muito obrigado por terem assistido até aqui. Acompanha nossas redes sociais. Rede social da Clínica Metabole. Então, gente, tá precisando de mudar essa vida aí? Vambora, vamos lá, vamos pra cima. Pessoas sérias, pessoas que sabem o que estão fazendo. Então, você que é empresário, você que também não é empresário e quer ver em alta performance, acompanha essa galera aqui que é o lado certo. Valeu, galera. Até mais, viu?